Antes de falarmos sobre o neoconservadorismo no Brasil, é necessário contextualizar o que é o pensamento neoconservador. O neoconservadorismo é um movimento nascido nos anos 60 nos Estados Unidos, liderados pelos falcões liberais, e sua crescente insatisfação com a política externa do Partido Democrata, o crescimento da nova esquerda e os movimentos de contracultura dessa década. Encabeçado por figuras polêmicas como os ex-presidentes estadunidenses Ronald Reagan e George W. Bush, e figuras de menos poder, mas não menos importantes, como Joe Bolton e Dick Cheney, a promoção da democracia na base da bala e do intervencionismo nas relações exteriores, a vitória na guerra cultural, o fim da degeneração do comportamento ocidental, a restauração da religião como força motriz na vida da população, além da promoção do livre mercado, são as bandeiras na ponta da lança desse movimento. O neoconservadorismo no Brasil não é um movimento novo, mas ganhou força nessa década, encabeçado por figuras antissistema, antiprogressistas e extremamente religiosas. No Brasil, longe do poder expansionista estadunidense, o neoconservadorismo político adotou somente o papel mais ideológico, ao mesmo tempo em que criou um nem tão novo papel, o de subserviência aos Estados Unidos. A pauta neoconservadora brasileira envolve dois frontes: a luta contra o tão temido marxismo cultural, um equivalente à guerra cultural estadunidense, e a solidificação de reformas neoliberais para a manutenção do capitalismo, atendendo ao famoso discurso de liberal na economia e conservador nos costumes. O neoconservadorismo político no Brasil mostrou-se reacionário, literalmente contra tudo isso que está aí, contra os poderes nefastos que sempre estiveram no comando do país. Poderes esses vermelhos comunistas que atentam contra a moral e os bons costumes de uma nação católica e construída no ideal da família brasileira. A guerra cultural, com seus ministros das relações exteriores e gurus da Virgínia como cabeças, é contra o inimigo. Qual inimigo? O inimigo que se encaixa no discurso, quer ele exista, quer não. No papel, as reformas liberais baseiam-se na não intervenção do Estado na economia, a defesa do livre mercado, no controle de gastos governamentais, na redução de impostos para empresas, na diminuição da intervenção estatal em relações trabalhistas, na privatização de empresas do Estado, entre outros pontos presentes no Consenso de Washington. A realidade brasileira, no entanto, provou-se desfavorável para essas reformas. As reformas neoliberais no Brasil não começaram com o governo Bolsonaro. Já no governo Temer, o Brasil entrou numa nova era de reformas, limitando os gastos públicos e reformando as leis trabalhistas, flexibilizando os direitos dos trabalhadores. No governo Bolsonaro, o livre mercado foi o primeiro a sofrer com o discurso liberal na economia e conservador nos costumes, já que o governo Bolsonaro tem um discurso nacionalista e que se opõe a um livre mercado quando se trata da China e outros países da esquerda. Bolsonaro vive uma alta de popularidade devido ao auxílio emergencial, aumentando os gastos com programas sociais e, consequentemente, do governo, algo que vai diretamente contra a disciplina orçamentária presente no consenso. O único ponto atendido no governo Bolsonaro foi a reforma da Previdência, já proposta pelo governo Temer e adotada pelo Congresso. Nas mãos de Paulo Guedes, o regime de privatizações mantém-se só uma promessa: a reforma tributária encontra-se parada, a máquina pública está cada vez mais inchada e a abertura comercial é à la carte. À la carte também é a continuidade desse Chicago Old Boy nas lideranças das decisões econômicas e do regime liberal nos anos de crise que surgem no horizonte. Obrigado por assistir a mais esse vídeo e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.